Amigos, deixa eu anunciar agora e apresentar o nosso convidado de hoje. O nome dele é Adenilton Tavares de Aguiar. O pastor Adenilton é doutor em teologia. Ele fez um doutorado no seminário Andrews, em Michigan, nos Estados Unidos, na área de Novo Testamento. E fez uma tese na área de missão. O pastor Adenilton tem uma longa experiência já na área acadêmica. Por exemplo, fez um mestrado em Ciências da Religião pela Universidade Católica de Pernambuco, é mestre em Teologia pelo Seminário Adventista Latino-Americano em Teologia, é especialista em Interpretação Bíblica pela FADBA, é bacharel em Teologia e também licenciado em Letras. Como eu disse, ele é professor de Novo Testamento na FADBA, agora é Uniaene, que fica em Cachoeira, na Bahia. Sabe quais são os temas que ele pesquisa? Ele pesquisa Apocalipse, análise linguística, exegese e hermenêutica do Novo Testamento, relação entre Antigo e o Novo Testamento e também Bíblia e literatura. Pastor Adenilton, muito obrigado mais uma vez por você estar conosco nesta noite, por você dedicar o seu tempo para compartilhar conosco conhecimento. Estou vendo um violão aí. Você está animado para cantar? Ah, melhor não, melhor hoje é só a exposição, né? Mas o pastor Adenilton, além de todo esse currículo, gosta de tocar violão, gosta de cantar. Mas não sei se vai ser hoje. Pastor Adenilton, seja bem-vindo. O pessoal está esperando. De manhã foi muito bom e tenho certeza que agora, de novo, será uma grande bênção. O tempo é com você agora. Amém. Muito obrigado, pastor Adolfo. Muito obrigado, pastor Josué. É um prazer muito grande estar aqui com os amigos que estão nos acompanhando, com esse povo animado, esse povo envolvido com a missão da igreja. É uma alegria muito grande estar aqui e poder falar para a liderança da igreja na América do Sul. Eu gosto muito desse tema, sou apaixonado por esse tema, o tema do Apocalipse, o tema da escatologia, é um tema que sempre me chamou a atenção. E uma das razões porque eu gosto muito desse tema é porque esse tema mostra que Jesus está no controle da história deste mundo. Nada foge ao controle de Cristo. Jesus está no controle da história do mundo, Jesus está no controle da história da igreja cristã. E eu gosto de dizer que se Jesus pode conduzir a história do mundo e a história da igreja, ele pode conduzir também a história da minha vida e da sua vida também. O livro do Apocalipse é um livro fantástico, maravilhoso. Ele mostra que Jesus, de fato, está conduzindo a história do mundo. Sabem, uma imagem que me chama muita atenção quando eu penso no livro do Apocalipse, aqueles que são mais tempo de igreja, vocês vão lembrar que nos CDs do Ministério Jovem tinha uma canção que a gente costumava cantar na igreja, e aparecia uma imagem de Jesus segurando o globo terrestre. E eu gosto de pensar que ali nós temos um resumo da mensagem de Apocalipse. Jesus tem este mundo em suas mãos. Tudo está sob o controle de Cristo. Então, eu gosto demais desse tema. Eu gosto muito de pensar no livro do Apocalipse e gosto muito de pensar na missão da igreja. Jesus veio a este mundo como missionário e ele nos comissiona para a missão também. Então, Apocalipse trata de todos esses assuntos. É verdade que ali em Apocalipse nós encontramos a informação de que há bestas, de que há poderes que estão se levantando contra o povo de Deus, existe um dragão, uma serpente ali, mas o ponto alto de Apocalipse é o Cordeiro de Deus. É o Cordeiro que tira o pecado do mundo, é o Cordeiro que está trabalhando pela nossa salvação. E eu gostaria de começar a nossa mensagem de hoje, o nosso estudo de hoje, que será sobre missão em Apocalipse. Eu gostaria de começar lendo a primeira frase do livro de Apocalipse com você. Imagino que você está com sua Bíblia na mão. Eu gostaria de convidar você para que acompanhe comigo, por favor, aqui em Apocalipse, capítulo 1, verso 1, nós já oramos, já pedimos a bênção de Deus, a orientação do Espírito Santo. Então, vamos agora permitir que Deus fale conosco através do estudo de sua palavra. Então, aqui em Apocalipse, capítulo 1 e o verso 1, primeira frase do livro de Apocalipse. Diz assim: revelação de Jesus Cristo. E isso aqui já seria suficiente, conteúdo suficiente para que a gente passasse 1 hora, 2 horas, 3 horas
aqui conversando, falando sobre isso, revelação de Jesus Cristo. Por que eu gosto tanto dessa abertura de Apocalipse? É porque essa abertura nos dá as lentes com as quais nós devemos ler todo o livro. O livro é sobre Cristo. Existem bestas lá na frente, mas o livro é sobre Cristo. A ênfase do livro é a pessoa de Cristo, é quem ele é e o que ele faz por mim e por você. Somente para você pensar um pouquinho, para a gente fazer um rápido exercício aqui sobre o quanto essa abertura de Apocalipse é importante. Eu gostaria que você pensasse comigo na abertura de cada livro do Novo Testamento. Como é que começa o Evangelho de Mateus? Você se lembra? O Evangelho de Mateus começa dizendo: livro da genealogia de Jesus Cristo. Você lembra como começa o Evangelho de Marcos? Princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Você lembra como começa o Evangelho de Lucas? Lucas está escrevendo para um senhor chamado Teófilo, e ele está falando para essa pessoa um pouco da história de Cristo. O Evangelho de Lucas, logicamente, é sobre Cristo. Você se lembra como começa o Evangelho de João? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Evangelho de João é sobre Cristo, começa falando de Cristo. Você se lembra como começam as cartas de Paulo? Paulo geralmente começa dizendo o seguinte: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. É Jesus que está em foco. Se você pegar, por exemplo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, você vai observar que ali na abertura, quando Paulo usa ali a introdução, remetente, destinatário, saudação, depois a ação de graças, ele faz referência a Cristo vez após vez. Ele não consegue parar de pensar em Cristo. Você se lembra como começam as cartas que nós chamamos de as cartas universais? As cartas de Tiago, Pedro e João. Eles começam dizendo, por exemplo, Tiago, servo de Cristo. Pedro, servo de Cristo. E essa é a forma como eles começam. Você se lembra do livro de Atos? Como o livro de Atos começa? O livro de Atos começa com o Senhor ressurreto comissionando a igreja. Você se lembra como começa o livro de Hebreus? No passado, Deus falou muitas vezes aos pais, pelos profetas, mas nestes últimos dias ele nos falou através do Filho, por meio de quem fez todas as coisas. Ele que é a expressão exata do seu ser. Isso está lá em Hebreus capítulo 1, versos 1 a 3. Então, cada livro do Novo Testamento começa falando da pessoa de Cristo. Jesus está ali como personagem central, ele é o foco principal de cada livro, e com Apocalipse não poderia ser diferente. E como disse, Apocalipse, ele fala sobre quem Jesus é e o que Jesus faz por cada um de nós. Quando nós pensamos no que Jesus faz, nós estamos pensando na missão de Cristo. Jesus Cristo veio a este mundo como missionário, nós estamos pensando na missão de Cristo. E quando nós pensamos na missão de Cristo, logo na abertura do livro de Apocalipse, a primeira conclusão que vem até nós é que o livro do Apocalipse é um livro missionário. Ele mostra a missão de Jesus, e daqui a pouco eu quero mostrar isso para você dentro do livro. Mas eu gostaria, antes de nós avançarmos, eu gostaria de trazer para você uma mensagem especial, uma citação especial do livro Evangelismo, na página 196. Escute as palavras inspiradas de Ellen White fazendo um comentário sobre as profecias de Daniel e Apocalipse. Veja o que ela diz. Ela diz assim: as profecias de Daniel e Apocalipse devem ser cuidadosamente estudadas, e em ligação com elas as palavras: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Em Apocalipse, a palavra Cordeiro aparece 28 vezes. Jesus é mencionado vez após vez. Apocalipse foi escrito para mostrar que Jesus veio ao mundo para tirar o pecado do mundo. Apocalipse foi escrito para mostrar que Jesus veio ao mundo para retirar a maldade que existe no mundo. Apocalipse foi escrito para mostrar que existe um dragão, sim, mas Jesus é vitorioso. Jesus é o Cordeiro vitorioso, e a vitória dele é a nossa vitória. Então, Apocalipse mostra que Jesus está no controle da história do mundo, que Jesus está no controle da nossa vida. É um livro missionário em todos os sentidos. Eu queria que você pensasse um pouquinho comigo a respeito da relação que existe entre o livro de Atos e o livro de Apocalipse. Vejam, o livro de Atos e o livro de Apocalipse, eles têm algumas similaridades. Talvez você não tenha percebido isso ainda,
mas eu gostaria de chamar a sua atenção para isso. O livro de Atos começa onde os evangelhos terminam. Veja, os evangelhos terminam mostrando o Senhor Jesus subindo ao céu. Terminam assim. Mas o livro de Atos começa assim, Jesus subindo ao céu, comissionando a sua igreja, deixando uma missão para a sua igreja. Com Apocalipse não é muito diferente. Nós encontramos ali na abertura de Apocalipse o Senhor ressurreto. E ele está também comissionando a igreja. Eu gostaria de mostrar isso para você. Nesse momento, eu gostaria de compartilhar aqui a minha tela, que eu quero trazer para você, então, aqui o PowerPoint para facilitar os nossos comentários. Nós já falamos um pouquinho a respeito da abertura do livro de Apocalipse. Apocalipse está falando sobre Jesus Cristo, é a revelação de Jesus Cristo, quem ele é, o que ele faz por mim, por você. E o tema que nós vamos tratar agora é exatamente esse que você pode ver aí na tela: missão em Apocalipse. Eu gostaria de apresentar 3 tópicos ao conversarmos sobre esse assunto. Tópico número 1, a missão de Jesus. Tópico número 2, a missão da igreja cristã. E tópico número 3, a missão do povo remanescente. Como você sabe, você conhece muito bem a história da igreja. Ao longo da história da igreja cristã, algumas verdades bíblicas elas foram lançadas por terra. E no tempo do fim, então, Deus chama um povo especial, o povo remanescente, para trazer de volta verdades que foram lançadas por terra. Então, a missão do povo remanescente, ela é retratada no livro do Apocalipse, e eu gosto de dizer que ela não é simplesmente retratada, ela está ali no foco, ela está em foco. É um dos temas centrais do livro do Apocalipse. Mas eu gostaria de mostrar que a missão de Jesus é a base para a missão da igreja. Eu quero avançar aqui um pouquinho. Eu gostaria de convidar você para que você leia comigo Apocalipse capítulo 1 e o verso 5. Se você puder acompanhar na sua Bíblia, Apocalipse capítulo 1 e o verso 5, o texto diz assim, vamos começar no verso 4, o texto diz assim: João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, é Deus o Pai, da parte dos 7 Espíritos, uma referência ao Espírito Santo, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Que texto maravilhoso, esse texto que nós acabamos de ler. Aqui nós temos, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, nós temos uma síntese da missão de Jesus condensada em um verso. Há tanta informação nesse único verso. Há tanta coisa que a gente poderia falar desse único verso de Apocalipse. Nós poderíamos ficar aqui 1 hora, 2 horas falando apenas sobre esse verso. Como esse verso apresenta Cristo, a missão de Cristo. Existe uma coisa em teologia que nós chamamos de evento Cristo. Evento. E que evento, por que nós damos esse nome, evento Cristo? Tudo que tem que ver com a missão de Jesus, sua vida, morte, ressurreição, ascensão, entronização. Então, tudo isso em teologia nós chamamos de evento Cristo. Tem que ver com uma síntese da missão de Jesus. E nós encontramos aqui em Apocalipse, capítulo 1, verso 5, uma síntese da missão de Jesus. E é interessante porque isso aparece exatamente no início do livro. Veja, o início do livro está dando a base para que nós entendamos que a missão de Jesus é o fundamento para a missão da igreja. E como é que esse texto trabalha, apresenta a missão de Jesus? Veja, aqui no verso 5 nós temos 3 características de Cristo. Eu gostaria de dizer para você que na mentalidade hebraica, 3 é o número dos atributos divinos. Por exemplo, lá em Isaías capítulo 6, quando Isaías vai até o templo, ele tem uma visão do trono de Deus e ele se dirige a Deus dizendo: Santo, Santo, Santo. Ele usa a palavra santo 3 vezes.
Na mentalidade hebraica, 3 é o número dos atributos divinos. E é muito especial o fato de que aqui em Apocalipse, capítulo 1, verso 5, nós temos exatamente 3 atributos de Jesus. Cada um deles é usado para mostrar uma etapa no plano da redenção, no plano da salvação e na missão terrestre de Jesus. Então, veja, a primeira coisa que é apresentada aqui nesse verso sobre Jesus é que ele é a fiel testemunha. E essa é uma afirmação muito importante, porque Jesus vai ser apresentado como fiel testemunha em vários pontos do livro. Eu gostaria de mostrar isso para você, eu gostaria que você me acompanhasse. Se você for comigo até o capítulo 3 e o verso 14, você vai poder ler comigo, o texto diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. Então, Jesus é apresentado como a fiel testemunha no capítulo 1, verso 5, e aqui no capítulo 3, verso 14, no contexto da igreja de Laodiceia, Jesus também é apresentado como fiel, a fiel testemunha. Se você for até Apocalipse 19, verso 11, você vai ver que Jesus ali, ele é apresentado como fiel e verdadeiro. Não temos tempo para falar sobre isso, mas eu gostaria de enfatizar o fato de que Jesus é apresentado como a fiel testemunha. Eu gostaria que você acompanhasse rapidamente comigo o que está lá em João, capítulo 18 e o verso 37. Esse texto nos ajuda a entender o que está acontecendo aqui em Apocalipse, capítulo 1, verso 5. Então, o texto diz assim: então, lhe disse Pilatos, logo tu és rei? Respondeu Jesus, tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Como é que Jesus é apresentado aqui nesse texto? Ele é uma testemunha, e logicamente ele é uma fiel testemunha. Então, o texto aqui de João, em João 18, nós estamos aqui caminhando para a etapa final do ministério terrestre de Jesus, e Jesus está sendo levado para morrer. Então, quando nós vemos o texto lá em Apocalipse, Apocalipse capítulo 1, o verso 5, falando que Jesus é a fiel testemunha, esse texto aponta para o ministério terrestre de Cristo, mas, sobretudo, esse texto aponta para o fato de que Jesus perseverou até a morte. O texto está apontando para a morte de Jesus. Então, essa é a primeira característica de Jesus que nós vemos aqui em Apocalipse capítulo 1, verso 5. A segunda característica de Jesus é essa que nós vemos aqui. Ele é o primogênito dos mortos. E o que isso significa? Existe um significado muito especial aqui. A palavra primogênito, ela é utilizada aqui no sentido de alguém que tem uma função especial, uma função de destaque. E é interessante que a palavra primogênito, ela esteja sendo usada do lado aqui dessa outra palavra, fazendo referência aos mortos, primogênito dos mortos, ou seja, Jesus, de todas as pessoas que morreram nesse mundo, Jesus é o primogênito, no sentido de que ele é a pessoa fundamental. Ele tem uma função especial. A morte e ressurreição dele são a garantia da nossa ressurreição. Veja, se você avança um pouquinho mais no texto, versos 17 e 18, nós vamos ter uma ideia de como nós podemos interpretar a frase primogênito dos mortos. É uma referência à ressurreição de Jesus. Veja aqui no verso 17, João diz: quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas. Eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus, como primogênito dos mortos, ele tem as chaves da morte e do inferno. O texto está apontando para a ressurreição de Jesus. Então, veja, a primeira expressão que nós encontramos no verso 5 de Apocalipse 1 aponta para a morte de Jesus. Ele é fiel testemunha, ele é um mártir, ele foi fiel até a morte. A segunda expressão que nós encontramos é uma expressão que aponta para a ressurreição de Jesus. E a terceira expressão ou característica de Jesus que nós encontramos aqui em Apocalipse capítulo 1, verso 5, aponta para a exaltação de Jesus. Ele é o soberano
dos reis da terra. Eu quero chamar a sua atenção para o fato de que essa expressão, essa característica de Jesus, ela é retirada lá do Salmo 89, versos 20, 23 a 27. Eu acho que esse é um texto que você poderia deixar anotado em sua Bíblia. Salmo 89, verso 20, diz assim: Encontrei Davi, meu servo, com o meu santo óleo o ungi. Inicialmente o texto está falando de Davi, mas quando você continua a leitura, você vai perceber que, na verdade, o texto vai falar sobre o filho escatológico de Davi. Veja, uma palavra, uma frase que era atribuída a Cristo durante seu ministério terrestre era exatamente essa frase: ele é o filho de Davi, o filho prometido a Davi, o Messias. E você avança aqui comigo ao verso 23, olha só que coisa interessante nós encontramos aqui. Esmagarei diante dele os seus adversários e ferirei os que o odeiam. Então, o texto está fazendo referência a Davi, mas como eu mencionei, o texto na sequência vai fazer referência ao filho escatológico de Davi, é uma referência a Cristo. E quando você chega ao verso 27, você encontra as palavras que estão lá em Apocalipse, capítulo 1, verso 5. O Salmo diz assim no verso 27, Faloei por isso meu primogênito. Você se lembra lá em Apocalipse 1:5, primogênito dos mortos, e depois fala lá o soberano dos reis da terra. Aquela frase, o soberano dos reis da terra, está vindo exatamente dessa frase aqui, o mais elevado entre os reis da terra. Então, essa é uma passagem, esse é um texto que aponta para a exaltação de Jesus, a sua vitória sobre os inimigos. Então, nós temos aqui um resumo da missão de Jesus. Ele veio a este mundo, ele morreu, ele ressuscitou vitorioso e ele subiu vitorioso ao céu. Por que é importante a gente entender essa referência à missão de Jesus logo no início do livro de Apocalipse? Eu vou repetir. É porque a missão de Jesus é a base, é o fundamento para a missão da igreja. Em que sentido? Nós estamos simplesmente continuando a missão que Jesus iniciou. Então é maravilhoso sabermos que nós estamos continuando a missão de Jesus. Jesus veio a este mundo e ele foi vitorioso. Lá em Apocalipse, capítulo 3, verso 21, ele faz referência à sua vitória. Esse é um texto tão poderoso que eu gostaria de lê-lo com você. O texto diz assim: Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Então, Jesus faz referência à sua missão aqui na terra e ele mostra que a sua missão foi vitoriosa. Quando nós vamos a Apocalipse 17, verso 14, esse é um texto muito lindo também no livro do Apocalipse, e para mim esse é um dos meus textos preferidos no livro. Apocalipse 17, verso 14, se você puder acompanhar na sua Bíblia, o texto diz assim: Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Então, Apocalipse se abre fazendo uma referência à missão de Jesus, a vitoriosa missão de Jesus, e Apocalipse dá, então, a missão de Jesus como a base para a missão da igreja. Mas quando nós avançamos ali na leitura do livro de Apocalipse, no capítulo 1, o verso 5, e avançamos para o verso 6, nós observamos que, de fato, a missão da igreja está intimamente ligada à missão de Cristo. Eu gostaria de mostrar esse texto para você, aqui em Apocalipse, capítulo 1 e o verso 6. Veja, nós estamos seguindo a ideia que foi iniciada no verso 5, e aqui no verso 6 o texto diz assim: Ele nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Eu preciso dizer que esse texto é uma citação de Êxodo. Eu quero mostrar aqui para você de Êxodo, capítulo 19, versos 5 e 6. Ali, Moisés diz o seguinte: Agora, pois, Deus dizendo, agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar
dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Com essas palavras em mente, vamos voltar para Apocalipse, capítulo 1 e o verso 6. Aqui o texto diz: e nos constituiu o reino, sacerdotes. Essas palavras estão vindo lá de Êxodo, capítulo 19 e o verso 6. E ali Deus está comissionando a nação de Israel para levar o seu nome por toda a terra. Pedro entendeu essa mensagem e é interessante que quando ele menciona, quando ele cita esse texto lá de Êxodo, eu quero ler aqui com você, 1 Pedro capítulo 2 e o verso 9. Veja que aqui também Pedro está citando aquele texto lá de Êxodo, quando ele diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E veja que Pedro percebe o propósito dessa aliança que Deus fez com Israel. Ele diz: a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, Pedro compreende claramente que a aliança de Deus com Israel é, na verdade, uma comissão. Deus está chamando o povo para anunciar o seu nome em toda a terra. E é exatamente isso que está acontecendo ali em Apocalipse também. Se você observar comigo Êxodo capítulo 9 e o verso 16, eu gostaria de mostrar esse texto para você. Êxodo 9, 16. Aqui nós temos, por assim dizer, o propósito do livro de Êxodo, a razão por que Deus está tirando o seu povo do Egito. Nós lemos o seguinte ali: mas deveras para isso te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Então, qual é o propósito de Deus ao fazer uma aliança com Israel? Deus queria que o seu nome fosse anunciado em toda a terra. E é exatamente isso que está acontecendo aqui em Apocalipse, capítulo 1 e o verso 6. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção para a maneira como a igreja é caracterizada ali. O texto diz, na segunda metade do verso 5, o seguinte: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para seu Deus e Pai. Então, quero chamar a sua atenção aqui para o fato de que em Cristo nós somos amados, em Cristo nós somos libertos e em Cristo nós somos comissionados. Essa palavrinha aqui que se repete, nos, está apontando para a igreja cristã. A igreja cristã é, por assim dizer, a nova comunidade da aliança. Deus fez uma aliança com Israel, mas agora Deus está chamando a igreja cristã para cumprir uma missão, para dar continuidade à missão que foi iniciada no Antigo Testamento. Veja, Deus é um Deus missionário. Quando nós lemos Gênesis capítulo 3, nós vemos Deus entrando ali no jardim e perguntando: Adão, onde está você? Deus vindo em busca do homem. E a Bíblia toda apresenta exatamente isso, Deus buscando o homem. Deus chama Israel para ser uma nação missionária, para levar o nome de Deus a toda a terra. E agora aqui nós temos uma comissão para a igreja cristã. Veja, eu gosto muito dessas expressões que aparecem aqui. Quem nós somos? Quem nós somos? Nós somos amados. Nós somos libertos ou redimidos. Nós somos comissionados. Então, veja, isso aqui é a missão da igreja. Nós estamos recebendo uma comissão como reis sacerdotes para levar o nome de Cristo a toda a terra. Aquilo que está acontecendo em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, a ideia de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, está acontecendo aqui também em Apocalipse, embora aquela expressão não apareça aqui. Mas nós encontramos aqui, logo na abertura de Apocalipse, a comissão da igreja, um chamado à igreja para cumprir a missão de Cristo, a missão de Deus. Veja, é interessante que quando nós abrimos Apocalipse, a primeira imagem para a igreja em Apocalipse é a imagem do candelabro. Você se lembra muito bem disso. A igreja, ela é representada pelo candelabro. Aqueles 7 candeeiros representam 7 períodos da igreja
ao longo da história, a igreja cristã. Então, a igreja é apresentada como luz logo ali no início. E a ideia ou a metáfora da luz é uma metáfora essencialmente missionária. Eu gostaria de mostrar isso para você em alguns textos do Antigo Testamento, sobretudo no livro de Isaías. Isaías, capítulo 42, e o verso 6, nós lemos o seguinte: Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. A gente poderia traduzir também luz para as nações. Em Isaías 49, verso 6, esse é um texto muito importante para anotar também, nós lemos o seguinte: Sim, diz ele, pouco é o seres meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel, também te dei como luz para os gentios, ou luz para as nações, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Esse texto é tão importante no Novo Testamento que ele vai aparecer na comissão que aparece em Atos, capítulo 1 e o verso 8. Ali na abertura do livro de Atos, nós lemos assim: Mas recebereis poder, e é Cristo falando isso aqui, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra, ou até a extremidade ou as extremidades da terra. Então veja que aquelas palavras que são usadas lá em Isaías 49, verso 6, elas aparecem aqui. Mas a ideia de que o povo de Deus é luz aparece também em Isaías capítulo 60 e o verso 1. Nós lemos aqui: Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Então, quando nós vamos para Apocalipse, capítulo 2, verso 3, o fato de que a igreja é apresentada a partir da imagem de um candelabro é uma imagem extremamente importante, para a gente entender a missão da igreja como luz ao mundo. Veja, Jesus disse exatamente isso lá em Mateus, capítulo 5, o verso 14. Ele disse: Vocês são a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Então, Jesus fez referência à missão da igreja, ao papel missionário da igreja, usando a ideia da luz. Vocês são a luz do mundo. Paulo também entendeu essa mensagem lá em Atos, capítulo 13, verso 47, ele usa essa ideia da luz também. Ele diz: Porque o Senhor, isso aqui, quem escreveu foi Lucas, mas aqui é Paulo que está falando, porque o Senhor assim nolo determinou, eu te constituí para a luz dos gentios. Vejam o propósito aqui de ser luz. Ele diz: a fim de que sejas para a salvação até aos confins da terra. Aqui nós temos uma repetição daquelas palavras que aparecem em Atos 1:8. Jesus disse que os discípulos seriam testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Paulo usa a mesma linguagem recorrendo a Isaías 42:6 e Isaías 49:6. Então ele usa a ideia de que a luz é uma metáfora missionária. Então, quando nós vamos para Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3, a ideia de que a igreja é apresentada como candelabro nos traz à mente a informação de que Jesus tinha a intenção de mostrar a igreja com um papel missionário. Isso é muito interessante ali, porque isso mostra que aquilo que acontece no livro de Isaías, que acontece no Evangelho, no Evangelho de Mateus, por exemplo, está acontecendo aqui em Apocalipse também, uma imagem missionária. Mas eu queria, antes de a gente avançar para o próximo tópico, que é a missão da igreja remanescente, eu gostaria de trazer para você uma informação muito bonita ali em Apocalipse, capítulo 1, versos 12 e 13, e Apocalipse 1, 20 também. Eu quero que você acompanhe aqui comigo Apocalipse, capítulo 1 e o verso 20. Olha só que coisa bonita nós encontramos aqui. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita
e aos 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Nós temos aqui os candeeiros, e nós temos aqui também as estrelas e os anjos. Como você sabe, Apocalipse nos traz uma linguagem simbólica. Existe uma discussão sobre qual é o significado dos anjos aqui, se são anjos literais ou se são os mensageiros ou os responsáveis pelas igrejas locais para as quais João escreve. O fato de que pensar que João poderia estar transmitindo uma ideia, uma mensagem para anjos, isso é um pouco estranho no texto. Por essa razão, a maioria dos intérpretes prefere crer que aqui nós temos uma alusão aos mensageiros ou aos líderes das igrejas locais. E é muito interessante que aqui eles são vistos na mão direita de Jesus. E eu gosto muito dessa imagem, porque essa imagem mostra o cuidado de Cristo pela liderança da igreja. Se você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das suas coisas. Essa imagem aqui é uma imagem de cuidado, é uma imagem também de intimidade. Jesus cuida do seu povo. Jesus cuida da liderança. Jesus cuida daquelas pessoas que estão cuidando das coisas de Deus. Nesse momento, é possível que eu esteja falando para um líder, uma líder que estejam passando por um problema difícil. Eu quero dizer para você que o Apocalipse mostra que Jesus cuida de você. Jesus tem a sua vida nas mãos dele. E se ele pode conduzir a história do mundo, ele pode conduzir a história da sua vida também. Eu gosto muito quando nós vamos aqui para o verso 12 de Apocalipse 1, e nós encontramos a ideia de uma íntima conexão, comunhão entre Cristo e as igrejas. Vejam, quando João está descrevendo a Cristo aqui no capítulo 1, ele menciona algumas coisas e ele começa aqui a sua descrição dizendo o seguinte: voltei-me para ver quem falava comigo. Eu quero voltar aqui um pouquinho para o verso 10, quando nós vemos ali Jesus se dirigindo a João. O texto diz assim: achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E aí João diz o seguinte no verso 12: voltei-me para ver quem falava comigo. João está fazendo referência à voz que ele ouviu. O texto está dizendo quem, ou seja, João se volta para ver uma pessoa. Verifique a sequência do texto. Voltei-me para ver quem falava comigo. João quer ver uma pessoa. Mas quando ele continua a sua descrição, ele diz: e voltado vi 7 candeeiros de ouro. Aqui João quebra um pouquinho o fluxo da sua descrição, da sua narrativa. Ele está dizendo que se voltou para ver alguém, mas quando ele se voltou, ele diz que viu algo. E por que ele quebra esse fluxo? Veja que ele vai falar no verso 13 sobre quem falava com ele. Aqui no verso 13 nós lemos: e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem. Então aqui ele diz quem falava, mas aqui no verso 12 ele primeiro menciona algo, os candeeiros, o candelabro. E por que João quebra esse fluxo? É porque ele está admirado, ele está surpreso. Na verdade, ele está cheio de alegria, porque quando ele se volta para ver a pessoa que estava falando com ele, então ele vê Jesus no meio dos candeeiros. E o que representam os candeeiros? Os candeeiros representam a igreja. Então, o que foi que João, na verdade, entendeu a partir dessa imagem? Ele entendeu que Jesus estava ali para cuidar da igreja. Jesus está presente. Na verdade, Jesus está ali cumprindo aquela promessa que ele fez lá na grande comissão de Mateus 28, 18 a 20. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vejam, João é o último dos apóstolos. Todos os outros já haviam falecido. João é o último dos apóstolos. E talvez João esteja pensando o seguinte: quem vai cuidar da igreja?
quem vai dirigir a igreja, quem vai liderar a missão da igreja. Então agora ele entende que Jesus está no controle de tudo. Ele agora entende que Jesus está liderando a igreja. Jesus está andando no meio dos candeeiros. Jesus conhece a sua igreja. Ele conduz a sua igreja. Ele é o responsável pelo cumprimento da missão da igreja, porque, na verdade, a missão não é da igreja, a missão é de Cristo. A missão é de Deus. Então, Jesus está ali para cumprir uma antiga promessa: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A presença de Cristo, a presença da aliança. Vejam, no Antigo Testamento, constantemente, nós vemos Jesus dizendo: e eu estou com você, eu estarei contigo. Você se lembra, por exemplo, da comissão que Deus deu para Josué? Josué estava assustado, Josué estava com medo, e Deus disse assim: não temas, porque eu estou com você. E Deus sempre prometeu a sua presença. Jesus promete a sua presença. E o livro do Apocalipse foi escrito para mostrar que Jesus está liderando a missão da igreja. Como eu disse há instantes, no final das contas, a missão não é nossa. A missão é de Deus, e Deus se responsabiliza pelo cumprimento da missão. Então, a missão de Jesus é a base para a missão da igreja, como nós já vimos. Então, a igreja, ela é apresentada ali como luz, ela é apresentada ali como um luzeiro, ela é apresentada ali sendo comissionada para levar a luz de Cristo ao mundo, para iluminar a terra inteira. Se você prestar muita atenção no livro do Apocalipse, você vai perceber que a ideia da luz, ou a metáfora da luz, é uma metáfora recorrente ao longo do livro. Por exemplo, você tem uma mulher brilhante no capítulo 12. Ela está refletindo a luz do sol. Quando você vai para Apocalipse 18, você vê um anjo iluminando a terra inteira. A metáfora da luz está ali também. E essa é uma imagem missionária. Então, aquilo que acontece no início do livro, isso percorre ao longo do livro. Bom, então nós falamos um pouquinho sobre a missão de Jesus como base para a missão da igreja. Nós falamos um pouquinho sobre a igreja como novo Israel. A linguagem que era aplicada a Israel no Antigo Testamento agora é aplicada à igreja cristã. Nós vimos que em Cristo nós somos amados, redimidos, comissionados. Em Cristo, nós vimos que em Cristo nós somos a luz do mundo. Nós devemos levar a luz de Cristo ao mundo, e nós não estamos sozinhos nessa tarefa. Eu quero caminhar então agora para o terceiro ponto, a missão do remanescente. Então vejam, por que acontece uma nova comissão no livro de Apocalipse? Nós temos uma comissão no capítulo 1, a comissão da igreja, mas quando nós avançamos no livro, nós vemos que existe muita escuridão neste mundo. E ao longo da igreja cristã, ao longo do período da igreja cristã, algumas verdades que foram pregadas pelos apóstolos, elas são jogadas por terra. Elas são lançadas por terra. O livro de Daniel nos mostra exatamente isso, lá no capítulo 7. Então, agora, Deus precisa chamar um povo para uma missão especial. E nós encontramos, então, a comissão do remanescente ali no capítulo 10 de Apocalipse. Eu gostaria de ler com você esse texto, Apocalipse, capítulo 10, a partir do verso 8, um texto muito conhecido de todos nós. O texto diz o seguinte: a voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo e dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. E na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Nós podemos perceber nesse texto também uma linguagem de comissão. Como é que nós percebemos isso no texto? É a ideia de comer o livro. Essa ideia de comer o livro, ela vem lá de Ezequiel, capítulo 2, verso 8, até o capítulo 3, verso 4. Se você for comigo ali ao texto, eu gostaria de mostrar isso para você. Ezequiel, capítulo 2,
a partir do verso 8, você vai observar que a ideia de comer o livro se repete ao longo desse texto. Ela aparece no verso 8, ela aparece no capítulo 3, verso 1, quando nós lemos: Filho do homem, come o que achares, come este rolo. E chamo sua atenção para o fato de que, após comer o rolo, então, Ezequiel recebe uma ordem: vai e fala. Essa é uma comissão profética para Ezequiel. Ele precisaria comer as palavras, comer o rolo, simbolizando que ele está ali memorizando as palavras, internalizando as palavras que ele deveria falar. E então ele recebe a ordem: vai, é um imperativo, e fala à casa de Israel. Quando você vai ao verso 4 do capítulo 3, então nós entendemos que comer o rolo, comer o livro ali, equivale a assimilar e internalizar as palavras de Deus. É exatamente isso que nós lemos aqui. Filho do homem, vai, entra na casa de Israel e diz-lhe as minhas palavras. Então, as minhas palavras, em Ezequiel capítulo 3, verso 4, essa expressão aqui está em paralelo à ideia de comer que nós vemos nos versos anteriores. Então, comer ali significa internalizar a mensagem, memorizar a mensagem para transmitir essa mensagem. Então, nós temos uma linguagem de comissão ali. Agora, um ponto importante aqui nesse texto, para a gente entender a missão do remanescente, enxergarmos o remanescente ali, tem que ver com o tempo dessa comissão. Essa comissão que nós encontramos no capítulo 10, ela acontece entre a sexta e a sétima trombeta. Eu gostaria de mostrar um detalhe para você no texto. Vamos aqui a Apocalipse capítulo 8, verso 13. E nós encontramos aqui no início do texto a seguinte informação: Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: Ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. O que nós vemos aqui? Que cada última das 3 trombetas, elas são chamadas, cada trombeta é chamada de ai. Então, a quinta é o primeiro ai, a sexta é o segundo ai, e a sétima é o terceiro ai. E quando nós avançamos para o capítulo 9, nós temos aqui, então, o texto da quinta trombeta, e nós vamos até o verso 12. Eu quero que você veja aqui comigo: o primeiro ai passou. Então, fica claro que o primeiro ai é a quinta trombeta. E aí nós vamos para a sexta trombeta. E aí nós seguimos aqui pelo capítulo 9, entramos no capítulo 10 e vamos até o capítulo 11, verso 14. E eu quero que você veja aqui comigo até o capítulo 11, verso 14, a seguinte informação: passou o segundo ai. Eis que sem demora vem o terceiro ai, que é a sétima trombeta. Então, aquele texto de Apocalipse 10, versos 8 a 11, esse texto se cumpre na história entre a sexta e a sétima trombeta. Nós estamos falando já do tempo do fim. E uma evidência disso também é que quando nós vamos para Apocalipse capítulo 10, verso 6, nós observamos que tudo isso se cumpre, Apocalipse 10, 8 a 11, se cumpre depois do cumprimento das profecias de tempo de Daniel. Como é que nós podemos ver isso no texto? Eu quero voltar aqui um pouquinho para o capítulo 10 e o verso 6, e aqui nós vemos o seguinte: Jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora. Uma tradução melhor seria: já não haverá tempo. E de que tempo o texto está falando aqui? Está falando de tempo profético. Eu quero que você veja aqui comigo esse texto em 2 colunas, para que fique ainda mais evidente do que está acontecendo aqui. Eu vou colocar aqui, de um lado, Daniel capítulo 12 e o verso 7. Vou diminuir aqui um pouquinho a letra, a fonte. E aqui do outro lado, nós temos Apocalipse capítulo 10, versos 5 e 6. E aqui você vai observar que nós temos exatamente a mesma linguagem. Veja, aqui em Daniel 12, 7, nós temos sobre as águas do rio. Em Apocalipse 10, 5, nós temos sobre o mar.
Em Daniel 12, 7, nós temos levantou a mão direita. Em Apocalipse 10, 5, nós temos também levantou a mão direita. Em Daniel 12, 7, ele levanta a mão direita para o céu. Aqui em Apocalipse 10, 5, o anjo também levanta a mão direita para o céu. Em Daniel 12, verso 7, nós temos um juramento por aquele que vive eternamente. Em Apocalipse 10, 6, nós temos a mesma ideia, jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos. Mas existe uma coisa muito interessante acontecendo aqui quando nós comparamos os dois textos. Veja, em Daniel 12, 7, nós temos a expressão depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E em Apocalipse 10, 6, nós temos não haverá tempo. Então, aqui em Apocalipse 10, verso 6, o texto está apontando para o fato de que as profecias de tempo de Daniel estão chegando ao fim. E, nesse momento, João possivelmente imagina que o fim da história aconteceria no final das profecias de tempo de Daniel. E é por isso que nos versos 8 a 10 nós vamos encontrar João falando sobre uma experiência agridoce. Ele recebe essa mensagem, a mensagem é doce, mas quando então o anjo corrige a expectativa que João criou, então isso se torna amargo. O que está acontecendo com João, a experiência que João está passando, é, por assim dizer, um tipo do que aconteceria na história. Na história do povo milerita. Aquele desapontamento pelo qual o povo milerita passa, isso está ali no texto e acontece com João, e João, então, ele se torna ali como que um tipo do que aconteceria na história. Então, isso acontece entre a 6ª e a 7ª trombetas, e nós temos, então, aí o chamado para a igreja remanescente. O tempo está esgotando, eu quero me ater ao tempo, mas eu quero mostrar aqui pelo menos mais uns 2 ou 3 slides rapidamente. Vejam. Então, nós vimos que em Apocalipse 10 nós temos a comissão da igreja remanescente, a comissão do povo remanescente. Se você puder, em algum momento, tirar um tempo para comparar Apocalipse 10 a Apocalipse 14, você vai observar que existe um paralelismo muito grande, muito intenso entre esses 2 capítulos. Por quê? Enquanto em Apocalipse 10 nós temos uma referência à comissão do povo remanescente, em Apocalipse 14 nós temos o conteúdo dessa comissão. Ali nós encontramos a tríplice mensagem angélica. Existe uma correspondência profunda, um paralelismo profundo entre esses 2 textos. Na verdade, esses 2 capítulos de Apocalipse, eles devem ser lidos lado a lado. Em um nós encontramos a comissão do povo remanescente. No outro, nós encontramos o conteúdo dessa comissão. Mas nós encontramos também, ali em Apocalipse 13 e 14, quando nós comparamos esses 2 capítulos, nós observamos que existe uma oposição muito grande à comissão e à proclamação feita pelo povo remanescente. Isso é algo que nós devemos observar ali no texto também. Mas quando nós chegamos a Apocalipse 14, nós encontramos, então, de fato, a mensagem que deve ser proclamada pela igreja remanescente. E eu quero, então, aqui resumir em 7 itens, 7 elementos principais, por assim dizer, que estão conectados com a mensagem do povo remanescente. E com isso aqui eu quero caminhar para o final. Então, veja, a mensagem do povo remanescente envolve a mensagem do sacrifício expiatório de Cristo, número 1. Isso está baseado em Apocalipse 14, 6, 13, 8 e outros textos. Isso em conexão com a mensagem de justificação pela fé, no verso 12 de Apocalipse 14. A mensagem do tempo do fim também envolve as profecias de Daniel. Nós podemos fazer essa afirmação com base em Apocalipse 10, verso 6. A mensagem do tempo do fim também envolve as profecias de Apocalipse. Veja, quando João recebe aquela comissão, lá no capítulo 10, verso 11, ele ouve o seguinte: é necessário que ainda profetizes. E isso está apontando para o conteúdo que vem depois. É o livro todo de Apocalipse, mas especialmente a mensagem que nós encontramos do capítulo 12 até o capítulo 22. Então, a mensagem do tempo do fim também envolve as profecias de Apocalipse. A mensagem do tempo do fim também envolve a restauração do santuário celestial. Nós não tivemos tempo para trabalhar melhor essa questão, mas quando você lê Apocalipse 11, 1 e 2, em comparação com Daniel 8,
11 a 14, você percebe que a linguagem é muito próxima. Na verdade, João está interpretando Daniel, capítulo 8, versos 11 a 14. A mensagem do tempo do fim, número 5, também envolve a validade do decálogo para cristãos. Nós encontramos isso, por exemplo, em Apocalipse 12, 17 e Apocalipse 14, 12 também. Item número 6, a mensagem do tempo do fim também envolve a mensagem do sábado. Nós encontramos uma alusão, uma citação ao sábado em Apocalipse 10, verso 6 e Apocalipse 14, verso 7. E, por fim, o sétimo elemento da mensagem do tempo do fim é a segunda vinda de Jesus. Nós percebemos isso por causa da conexão que existe entre Apocalipse 14, 6 a 13, a tríplice mensagem angélica, e o texto da dupla colheita na terra, Apocalipse capítulo 14, versos 14 a 20. Então, para finalizar, agora em 1 minuto, eu gostaria de ler isso aqui. Número 1, a missão da igreja está fundamentada na missão de Jesus, como nós vimos. Número 2, como Atos, Apocalipse aponta para a comissão da igreja cristã, porém Apocalipse vai além ao colocar em destaque a comissão da igreja remanescente. Número 3, Apocalipse 10 e Apocalipse 14 apresentam, respectivamente, a comissão e o conteúdo da comissão do remanescente. Esses 2 capítulos devem ser lidos lado a lado. Número 4, a mensagem do remanescente envolve 7 elementos principais. Número 1, o sacrifício expiatório de Jesus. Número 2, as profecias de Daniel. Número 3, as profecias de Apocalipse. Número 4, a restauração do santuário. Número 5, a validade dos 10 mandamentos para os cristãos. Número 6, o sábado. Número 7, a segunda vinda de Jesus. Eu gostaria de encerrar dizendo o seguinte, que só existe uma igreja na terra que prega todas essas mensagens e nós fazemos parte deste povo. Com isso, eu encerro aqui. Eu acredito que nós teremos, então, um momento para perguntas. Tentei, pastor Adolfo, ficar dentro do tempo, mas acabei avançando um pouquinho aí, alguns poucos minutos. Pastor Adenilton, muito obrigado pela explanação, muito boa, bíblica, didática. Muito obrigado pelo tempo então que você dedicou. Os nossos irmãos agora nós estamos selecionando uma outra pergunta. Muitos desses participantes são líderes e muitos são pregadores também. Domingo, quarta, sábado, esses pregadores e pregadoras assumem o púlpito. Então a pergunta vai nessa direção. Levando em conta que o Apocalipse se refere ao tempo do fim, qual seria, pastor Adenilton, a melhor maneira de pregar sobre isso, sobre o cumprimento da missão, sem parecer alarmista e nem extremista? Amém, excelente pergunta, muito obrigado pela pergunta, uma pergunta muito feliz. Vejam, eu diria que nós precisamos destacar 2 pontos quando nós falamos de Apocalipse, para tornar Apocalipse uma mensagem interessante para as pessoas. Número 1, a mensagem precisa ser cristocêntrica. Aliás, qualquer mensagem que nós preguemos precisa ser cristocêntrica. Se nós vamos falar sobre sábado, nós precisamos colocar Cristo no centro. Se vamos falar sobre a lei de Deus, precisamos colocar Cristo no centro. Então, a mensagem de Apocalipse também precisa ser cristocêntrica. E eu gosto de dizer o seguinte, que na verdade, ao falarmos, colocarmos Cristo no centro na mensagem de Apocalipse, nós estamos fazendo exatamente o que o livro está propondo. Porque o livro começa dizendo que ele é a revelação de Jesus Cristo. O livro vai falar de Jesus Cristo. Eu mencionei hoje de manhã, no nosso encontro com os pastores, algo que eu comento em sala de aula praticamente todos os dias. Todas as vezes que eu entro em sala de aula, que eu vou ensinar o livro de Apocalipse, eu gosto de mencionar aos alunos o seguinte. Eu digo assim, se você não for capaz de encontrar Jesus em cada página de Apocalipse, você está lendo o Apocalipse da maneira errada. Veja, então o Apocalipse começa com Cristo e termina com Cristo. No centro nós encontramos Jesus. Por exemplo, no capítulo 12, verso 11, nós encontramos ali no centro de Apocalipse. O centro de Apocalipse está ali entre os capítulos 12 a 14. No centro de Apocalipse nós encontramos a cruz de Cristo. Então Jesus está no centro, mesmo em Apocalipse 13, onde nós vemos as 2 bestas, a besta semelhante a leopardo
e a besta que surge da terra, também chamamos de besta de dois chifres. Mesmo ali, nós encontramos Jesus também. Vejam, essa primeira besta, ela está tentando imitar a obra de Cristo, assim como a segunda besta também. A segunda besta, ela se parece com um cordeiro, mas ela fala como um dragão, mas ela se parece com um cordeiro. Mas ali você observa claramente que essa besta de dois chifres está tentando imitar a Cristo. Então, Apocalipse 13 está tentando mostrar que qualquer imitação, ela é falsa, não é? E Jesus é o original. Então, nós encontramos Cristo também ali no capítulo 13. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer, todas as vezes que nós formos pregar sobre o Apocalipse, é apresentar de uma forma cristocêntrica. Existem bestas, chifres, um dragão, serpente, tudo isso está lá em Apocalipse, mas Jesus está no controle. Eu acredito que essa é uma ênfase que nós precisamos dar no livro. Segunda coisa é o seguinte: como toda mensagem bíblica que nós pregamos, a mensagem precisa fazer sentido na vida cotidiana das pessoas. Por exemplo, você vai pregar nos domingos especiais e você vai apresentar uma mensagem sobre Apocalipse no domingo à noite. Como aquilo vai fazer sentido para a pessoa na semana? Como aquilo vai ajudar a pessoa a superar a crise que ela tem para enfrentar na semana? De repente, alguém que está com um filho mergulhado nas drogas, uma pessoa que está endividada, uma pessoa que está doente. Como a mensagem de Apocalipse vai trazer conforto, segurança e esperança para essa pessoa? Então, a mensagem de Apocalipse, como qualquer mensagem bíblica, precisa estar conectada com o dia a dia das pessoas. Então, são esses dois pontos. Todas as vezes que nós pregarmos Apocalipse, precisamos pregar Apocalipse de uma forma cristocêntrica, como deve ser toda mensagem bíblica, e precisamos lembrar que Apocalipse precisa fazer sentido para as pessoas. Apocalipse precisa trazer esperança. E há tantas coisas lindas em Apocalipse que podem ser exploradas, né? Nós temos ali o texto mostrando repetidamente que aqueles que estão com Cristo, eles serão vitoriosos. Não importa a luta que a gente passe, com Cristo nós somos vitoriosos. Então, esses dois pontos eu acho que são fundamentais para que a gente apresente a escatologia, a profecia bíblica de forma interessante para o público contemporâneo. Pastor Adenilton, última pergunta. Muitas vezes pensamos que a igreja, a instituição, deve cumprir a missão. A igreja deve fazer, a igreja não está fazendo. Alguns pensam. Mas Ellen White diz que cada pessoa nasce no reino de Deus como missionário. Então a pergunta é: como cada um de nós pode cumprir cabalmente a missão? Excelente pergunta. Veja, eu vou usar aqui Apocalipse 2 e 3, o contexto das cartas, para responder essa pergunta. Veja, nas cartas que nós encontramos aqui em Apocalipse 2, 3, nós temos várias dimensões. Às vezes, nós temos pontos em que a carta apela para o grupo, mas nós temos um apelo pessoal também, não é? Veja, cada carta termina com um apelo do Espírito, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, vejam, existe um apelo pessoal. É claro que Deus chama um movimento profético, e como movimento profético, nós estamos trabalhando para cumprir a missão, mas essa missão, ela desce ao nível pessoal. E em Apocalipse nós vemos exatamente isso, no chamado que é feito no final de cada carta. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso é um apelo pessoal. Esse é um apelo para cada pessoa. Ou seja, quando nós começamos a ler o livro, nós encontramos uma linguagem que aponta para uma coletividade, não é? Por exemplo, 144.000, isso aponta para uma coletividade. Os santos, isso é apresentado no plural, lá no capítulo 13, no capítulo 14. No capítulo 17, verso 14, nós temos uma referência aos chamados, plural, eleitos, plural, fiéis, plural. Então, nós encontramos várias referências à coletividade, à igreja como um todo. Mas no início do livro nós encontramos também um apelo pessoal, ou seja, a igreja como um todo precisa cumprir a sua missão, mas o chamado de Cristo é um chamado pessoal, é um chamado para cada pessoa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E cada pessoa,
Se cada pessoa se engajar com a missão, se você, onde você mora, você se preocupa com as pessoas que moram ao redor, se no seu bairro, na sua cidade, você está preocupado, você, como pessoa, como indivíduo, você está preocupado em unir-se à missão da igreja e fazer a sua parte, então a igreja, como um todo, estará cumprindo a sua missão. Então, veja, nós temos um apelo para a coletividade, como eu já mencionei alguns exemplos, mas nós temos um apelo pessoal logo no início do livro. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, como um todo, nós estamos trabalhando para cumprir a missão, mas Deus conta com cada pessoa individualmente. Gente, pastor Adenilton, muito obrigado. O nosso tempo passou rapidamente. Eu queria dizer aos nossos amigos e irmãos que isso que o pastor Adenilton apresentou é um pedacinho da tese de doutorado que ele escreveu. É uma bênção você poder ter partilhado hoje isso conosco. Muito obrigado, portanto, pelo tempo, pela disposição e pela maneira didática, clara, como você apresentou esse tema. Pastor Adenilton, eu queria que você utilizasse agora um tempo bem curtinho para você dar a sua mensagem final e logo depois a oração de encerramento. Amém. Eu quero, nesse momento, agradecer a sua participação, quero agradecer ao pastor Adolfo pelo convite que foi feito. Como eu mencionei no início, falar de Apocalipse para mim é uma alegria muito grande. Eu amo esse livro e amo muito o tema da missão. Então, falar sobre Apocalipse e missão, para mim, é uma alegria muito grande. E eu quero agradecer a você que nos acompanhou e quero deixar aqui um apelo para que nós estudemos mais o livro do Apocalipse. E não somente estudarmos, mas colocarmos em prática os ensinos ali que nós encontramos. Existe uma bem-aventurança ali no capítulo 1, verso 3, a primeira bem-aventurança de 7 bem-aventuranças que são apresentadas ao longo do livro. Uma bem-aventurança, uma bênção para aqueles que leem, que ouvem e que guardam as palavras contidas ali no livro. Então fica aqui esse nosso apelo, que é um apelo do livro. Vamos orar então, finalizando a nossa reunião de hoje. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos, neste momento, te dar graças pela bênção maravilhosa de termos passado esses momentos juntos aqui. Nós estudamos a tua palavra e a tua palavra nos fortalece. A tua palavra nos traz conforto. A tua palavra nos traz segurança, a segurança de que o Senhor está no controle da história deste mundo e a nossa vida está nas tuas mãos. Eu quero pedir uma bênção muito especial sobre cada pessoa que esteve aqui acompanhando este seminário, essa aula. Quero pedir a tua bênção sobre essa pessoa e sobre a sua família também. Então, nós nos colocamos nas tuas mãos para cumprir a missão que o Senhor nos confiou. Nós confiamos no teu poder, nós confiamos no poder do Espírito para realizarmos isso. Nós nos colocamos nas tuas mãos. Mais uma vez, pedindo a tua bênção sobre cada pessoa que esteve aqui acompanhando, nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém.